Os Estados Unidos suspenderam por 30 dias as tarifas de 25% para importações do México. A decisão aconteceu depois da ligação telefônica da presidente do México, Claudia Sheinbaum, com o líder americano Donald Trump. A presidente mexicana prometeu mobilizar 10 mil militares da Guarda Nacional para a fronteira norte, como forma de evitar o tráfico de drogas para os Estados Unidos, principalmente o fentanil. Em troca, os Estados Unidos prometeram trabalhar para interromper o fluxo de armas de fogo para o México. No último sábado, Trump chegou a anunciar a tarifa de 25% sobre todas as exportações do México e do Canadá e de 10% para a China. Ontem, Trump também falou por telefone com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Os líderes chegaram a um acordo e os Estados Unidos também suspenderam por 30 dias as tarifas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos ao Canadá. Hoje, o governo comunista chinês respondeu às taxações americanas. O Ministério de Finanças da China informou que a partir de 10 de fevereiro vai impor taxas de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos e de 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e também para alguns automóveis. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Começamos o programa desta terça-feira com você. A gente traz aí informações dessa guerra comercial. Ana, mais uma promessa de campanha aí de Donald Trump, que acredita que esses países, tanto China quanto Canadá e México, têm feito pouco para conter tanto a questão da imigração ilegal quanto o tráfico de drogas. Resolveu taxar aí Canadá e México em 25%, acabou voltando atrás, pelo menos por 30 dias. Em relação à China, manteve a taxação de 10%, mas já houve aí uma retaliação a princípio do governo Xi Jinping, que passa a taxar também os produtos americanos a partir do dia 10 de fevereiro. Quero te ouvir como é que os americanos aí têm acompanhado essa medida de aumentar as tarifas sobre as importações vindas desses países. Ana, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, querido. Boa noite, mestre Augusto e nossa audiência. Paula, ninguém pode dizer que, meu Deus, estamos surpresos, porque, como você muito bem disse, lembrou, foi uma promessa de campanha de Donald Trump. Ele foi eleito, e se a gente sempre repete aqui, né, de maneira avassaladora, com uma proposta de governo muito clara. Se tem uma coisa que as pessoas não podem acusar Donald Trump, Paula, é de falta de transparência. Ele fala tudo o que ele pensa, claro, nem tudo em relação ao tabuleiro geopolítico, mas em relação à economia, a programas sociais, à soberania nacional dos americanos, à imigração, tudo isso que está acontecendo, as ordens executivas que já foram assinadas até aqui, a saída da OMS, e tantas outras ordens executivas que muitos democratas estão reclamando, tudo isso foi descrito de maneira claríssima na campanha, que não foi feita num bunker em 2020, porque isso é promessa, tudo isso é promessa de campanha lá de 2020 que ele trouxe para 2024. Então, os americanos que estão, na sua grande maioria, né, os americanos que estão cansados dessa agenda globalizada no sentido de, e isso acho que engloba muito as próprias ordens executivas, todas elas combinadas de alguma maneira. O americano está cansado de pagar altos impostos, principalmente em estados comandados, administrados pelos democratas, como é o caso aqui da Califórnia, e o dinheiro simplesmente sair do país sem que nós saibamos para onde esse dinheiro está indo. Em contrapartida, o que nós recebemos nos últimos 4 anos? Fronteiras desprotegidas, uma crise de opioides, de fentanil, como você disse, histórica. Nunca tanta gente morreu por overdose de fentanil na história dos Estados Unidos do que nos últimos 4 anos. E a entrada dessa droga, que foi uma dos pontos da agenda de Donald Trump muito importante, a guerra contra o fentanil, isso desde a administração dele, o fentanil entra tanto pela fronteira sul quanto pela fronteira norte. E nesse acordo que agora o Justin Trudeau ele
voltou atrás, né? Porque ele fez um vídeo antes dizendo nós vamos taxar os produtos americanos e nós vamos taxar o petróleo. Só que tem um porém aí. 85% do petróleo canadense, quem compra são os Estados Unidos. E é aquele petróleo, que é o mesmo problema que nós temos no Brasil. É o crude oil, né? É o petróleo que é cru, que precisa ser refinado e o Canadá não consegue refinar esse petróleo. Isso acontece nas refinarias exatamente dos Estados Unidos. E aí, logo depois, o Trudeau já voltou atrás e disse: não, nós conversamos. E essa implementação dessa fronteira norte mais segura, agora também, Paula, para finalizar, que é uma linha que Donald Trump vai levar, e aí essa linha pode chegar no Brasil, é que Trudeau vai colocar os cartéis também na lista de terroristas. Isso tinha sido colocado aqui nos Estados Unidos por uma das ordens executivas do Trump na semana passada, e agora o Canadá vai seguir na mesma linha. Será que isso chega no Brasil?